São José de Copertino. Você está prestes a conhecer uma das histórias mais extraordinárias da santidade. Imagine um homem simples, sem formação acadêmica, mas dotado de dons divinos que deixaram o mundo em êxtase. São José de Copertino não apenas tocou os céus com sua fé, mas literalmente voou em meio a êxtases espirituais que desafiavam as leis da natureza. Neste vídeo, você vai descobrir como esse frade franciscano, considerado ignorante por muitos, foi consultado por teólogos e reverenciado até pelo Papa. Ficou curioso? Então fique até o final para entender como São José de Copertino alcançou a glória eterna e tornou-se padroeiro dos estudantes e aviadores. No dia 18 de setembro, a Igreja celebra São José de Copertino, que entrou para a glória em 1663. No dia 17 de junho de 1603, nasceu, no Reino de Nápoles, na aldeia de Copertino, um menino chamado José. Ele era o filho mais novo da família Deza, cujo pai, um pobre carpinteiro, mal conseguia sustentar a casa. José veio ao mundo em um pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve de vender o pouco que possuíam. Naquela época, os desníveis sociais geravam miséria, insegurança e sofrimento, impedindo que filhos de famílias pobres estudassem e desenvolvessem sua cultura e inteligência. Apesar de iletrado, o menino foi criado no rigor dos ensinamentos de Cristo, pois sua família era muito religiosa. Assim foi a infância de José. Os únicos talentos que ele manifestava eram de ordem espiritual, o da oração e o da caridade para com os mais necessitados, que sofriam as agruras da miséria, como ele. Quando completou 17 anos, José estava determinado a tornar-se frade. No entanto, até os capuchinhos, que o haviam aceitado como irmão leigo, fizeram-no devolver o hábito, devido à sua grande confusão mental, o que lhe causou profundo sofrimento. Mesmo assim, ele não desistiu. Finalmente, foi aceito no convento de Grotela, pelos frades menores, que lhe deram uma tarefa simples em cuidar de uma mula. Apesar das dificuldades, José continuava determinado a ser sacerdote. Foi então que as graças divinas começaram a intervir em sua vida. Embora tivesse dificuldade para estudar, ele milagrosamente se saía bem nas provas para tornar-se sacerdote. A partir daí, começaram a surgir sinais de predileção divina e fenômenos que atestavam sua santidade, presenciados pela comunidade de fiéis e pelos irmãos da ordem. Manifestações extraordinárias, como curas milagrosas de doentes e êxtases de oração, nos quais José caminhava pela igreja sem tocar os pés no chão, começaram a ocorrer. Além disso, seu corpo exalava um delicado odor. Por tudo isso, já era venerado em vida como santo. Outro fato relevante na vida de José de Copertino é que, apesar de não possuir praticamente nenhum estudo teológico, ele tinha o dom da ciência e era consultado por teólogos a respeito de questões delicadas, sempre oferecendo respostas sábias e claras. Com isso, José alcançou grande prestígio, e sua fama chegou a Roma, mesmo sendo considerado o frade mais ignorante de toda a ordem franciscana. O Papa Urbano VIII convocou-o e recebeu-o com as honras que merecia, sendo esse talvez um dos dias mais felizes de sua vida. Em 1628, foi ordenado sacerdote e mergulhou profundamente nas coisas de Deus, tornando-se conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de Estado e religiosos em geral, sempre atendendo a todos com paciência, humildade e sabedoria. José de Copertino morreu aos 60 anos de idade, no dia 18 de setembro de 1663, no convento de Osimo, na Itália. O local, que já era um ponto de peregrinação enquanto ele estava vivo, tornou-se imediatamente um santuário dedicado a ele. Celebrado liturgicamente no dia de sua morte, este singular frade franciscano é considerado pelos estudiosos como o santo mais simpático da geografia católica. Seus frequentes êxtases espirituais, que lhe permitiam literalmente voar pela igreja, fizeram de São José de Copertino o padroeiro dos aviadores e paraquedistas. Além disso, por sua perseverança diante das dificuldades nos estudos e exames, é também considerado o santo padroeiro dos estudantes que enfrentam esses desafios. São José de Copertino, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que por intercessão de São José de Copertino concedestes aos vossos servos a graça de progredirem no conhecimento e no amor a vós, dai-nos sempre essa mesma graça, para que possamos alcançar a vida eterna. Amém.